Boa noite a todos. É um prazer novamente começarmos essa edição de hoje do programa Momento Marília, que veio como parceiro da primeira Semana Afrocultural, um evento realizado pela FAMEMA e HC FAMEMA, com vários parceiros. E hoje nós estamos no 4º dia de evento, encerrando hoje com um bate-papo, uma roda de conversa muito interessante, que nós intitulamos o tema Legislação Antirracismo. Nós temos a honra de receber aqui no estúdio o Dr. Bruno Bortolucci Baguin, defensor público do Estado de São Paulo, que nós iremos falar brevemente do currículo dele. Dr. Nadir de Campos Júnior, meu irmão e procurador de Justiça Criminal. E também o nosso convidado, que será o mediador desse bate-papo, nosso amigo Juan Orellana. O Juan também, ele é amigo, né, daqui do pessoal todo da organização da Semana Afrocultural, e também ele é assessor de Relações Públicas lá na Unimar. Nós iniciaremos então já com os nossos convidados, e eu gostaria de apresentar primeiramente aqui o Juan Orellana, natural de Itápolis, estudou Relações Internacionais na Unesp de Marília, atualmente é aluno do curso de Direito da Unimar e assessor de Relações Internacionais da Unimar, Universidade de Marília. Ele foi idealizador e organização das Semanas Acadêmicas Africanas da Unesp, que contaram com a presença de figuras importantes diplomáticas como a embaixadora de Guiné-Bissau, embaixador da Costa do Marfim, embaixador da África do Sul e embaixador de Gana. Desenvolve em seus trabalhos apoio à internacionalização acadêmica da Unimar, bem como projetos de extensão de fomento à internacionalização de Marília. Juan, por favor, o seu boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande honra estar aqui e agradeço o convite. Estou muito feliz por essa oportunidade. Muito obrigada, Juan. Apresento agora o Dr. Bruno Bortolucci Baguin. Vou fazer questão de ler o currículo dele. Defensor Público do Estado de São Paulo, coordenador da Unidade de Marília, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ex-membro do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública e ex-coordenador regional da Escola da Defensoria Pública, EDEP, membro do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores da Defensoria Pública, defensor de Processo Penal e Direito Penal, graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, Unesp Campus Franca, especialista em Ciências Penais e Direito Constitucional, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, associado ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e autor de livros e artigos jurídicos. E apresento agora também o Dr. Nadir de Campos Júnior, natural de Bauru, formado em Direito pela Faculdade de Direito Marília, FADIMA, no ano de 1987. Ingressou na carreira do Ministério Público em 1988, atuando na primeira promotoria do primeiro Tribunal do Júri, com várias autoridades ministeriais, entre as quais Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, Marcos Vinícius Petreluzzi, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Castro de Abreu Filho, atual secretário estadual da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, ex-secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, Edilson Mongenô Bonfim, secretário municipal corregedor-geral do município de São Paulo. Está quase acabando. Foi professor das seguintes faculdades. Só um minutinho. Internet, né? Foi professor das seguintes faculdades de Direito. Faculdade de Direito de Presidente Prudente, UNOeste, Faculdade de Direito de Marília, Faculdade de Direito de Piracicaba,
Unimep, Universidade de São Paulo, Unip, Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, Faculdade de Direito Zumbi dos Palmares, onde foi coordenador do curso de Direito durante 3 anos, foi professor dos seguintes cursos preparatórios para carreiras jurídicas: curso preparatório Damaso Evangelista de Jesus, curso preparatório Antônio Carlos Marcato, curso preparatório Flávio Monteiro de Barros, cursos preparatórios para OAB Proordem. Já realizou 1.122 sessões plenárias do júri, tendo-se notabilizado pela atuação nos casos do PCC contra alguns réus, como Marcola, Cezinha, Geleião, entre outros, responsáveis pela morte do juiz da Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente e Presidente Bernardes. E o caso Suzane von Richthofen, conhecido internacionalmente. Foi diretor, secretário e diretor-tesoureiro da Associação Paulista do Ministério Público, assessor jurídico do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e candidato ao Conselho Nacional do Ministério Público com a maior votação já registrada no Brasil, com 1.351 votos. Atuou na Promotoria do Patrimônio Público e Social de São Paulo, sendo responsável pelas investigações de várias autoridades. Aos 48 anos, foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça Criminal, atuando perante as câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi diretor de Relações Internacionais, Institucionais e Internacionais do Esporte Clube Corinthians Paulista e atualmente é candidato ao Conselho Deliberativo deste clube, em eleição a ser realizada no dia 28 de novembro próximo futuro. Assim, eu falo boa noite para os nossos convidados e vou, enquanto o doutor Bruno e o doutor Nadir falam boa noite, eu vou passar assim com muita alegria a nossa mesa de entrevista para o Juan Orellana, que estará conduzindo os trabalhos dessa noite. Doutor Nadir, o seu boa noite, doutor Bruno, o seu boa noite. Eu gostaria de desejar boa noite a todos, dizer da importância dessa semana de assuntos ligados à comunidade negra, que amanhã se completa mais um ano da morte de Zumbi dos Palmares. Cumprimentar o doutor Bruno Bortolucci, uma honra, uma satisfação tê-lo ao nosso lado para tratar de assuntos tão relevantes que envolvem a atuação tão decisiva de uma defensoria pública que se iniciou há um tempo e junto, né, com uma nova Constituição Federal, a exigir que o advogado é essencial à causa da justiça, e essa defensoria pública hoje ela se soergue e ela se mostra com jovens profissionais como Vossa Excelência. Cumprimentar os demais membros da banca, o doutor Orellana, a Sônia Tonin, o Jô Fabiano, que acabou de sair daqui, e aos marilhenses de uma maneira geral. Boa noite, agradecer a Denise aqui pelas palavras, agradecer ao doutor Nadir de Campos aqui. Vossa Excelência, é uma honra estar aqui com Vossa Excelência, poder conversar sobre esse assunto tão crucial nos dias de hoje, né? Trabalhar a questão racial, os problemas ligados a essas demandas. Nessa semana, agradecer, parabenizar os idealizadores dessa semana, agradecer aqui ao Juan, que vai presidir aqui os debates, e deixar aqui uma boa noite a todos os marilhenses, quem estão assistindo, meus familiares, minha esposa, todos que estão acompanhando, meus estagiários, e todos os marilhenses que estão acompanhando aqui esse evento, e não marilhenses também que estão acompanhando pela internet. Espero que nós possamos aqui travar uma conversa produtiva, tratando, repito, desse tema tão essencial para o nosso país. Bom, mais uma vez agradecemos então ao Dr. Bruno, ao Dr. Nadir pela ilustre presença e por esse momento de compartilhamento de conhecimentos. Dr. Bruno e Dr. Nadir, como sabemos então pela história do Brasil que temos uma grande miscigenação, e percebemos e vemos na verdade que a primeira lei antirracismo criada no Brasil completou 70 anos nesse ano, e também tivemos outras constituições que abordaram esse tema. Como os senhores vê a importância na atualidade no Brasil de se ter uma legislação antirracismo? Qual que é a importância, quais são as funções, enfim, como os senhores poderiam explanar para nós essas questões, por gentileza?
Eu começaria passando um quadro cronológico, que a primeira vez que se falou de questão racial foi através da Lei das Contravenções Penais e, portanto, já se vão quase 70 anos aí da antiga legislação penal brasileira a definir lá no artigo 51 o racismo como uma mera contravenção. E a gente está falando aqui não só com operadores de direito, mas com pessoas que são os destinatários de uma norma penal. E a gente tem que falar um linguajar que essas pessoas possam, de alguma maneira, assimilar aquilo que a gente está falando no nosso juridiquês, que é um ritual nosso, interna corporis das nossas instituições, às quais nós pertencemos, mas a população brasileira precisa saber que o racismo era tido como uma infração de menor potencial ofensivo. Seria isso hoje, e assim que ela foi edificada nos idos de 1941. E depois nós tivemos, com a marcha do Poder Constituinte, em 1987, a ideia de se colocar num plano constitucional, obrigando a todos os brasileiros a saber que no Brasil existe racismo, ele é um crime imprescritível e inafiançável, de tal sorte que ele é colocado naquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mexidas na Constituição Federal, no artigo 5º, seu inciso 42. Pois bem, e aí nós evoluímos. Se a Constituição Federal diz que o racismo não é mais uma infração de menor potencial ofensivo, que agora ela é um crime inafiançável, imprescritível, nos termos da lei, era necessário, então, que uma lei definisse qual é o fato criminoso e qual é a pena aplicável. Portanto, nós passamos a ter a Lei 7.716, criada, portanto, em 1989, um ano depois da Constituição Federal, a estabelecer no artigo 20 fatos que ela define como sendo um crime de racismo, com pena mínima de 2 e pena máxima de 5 anos. Pois bem, nos projetamos para as leis posteriores que vieram, então, a identificar algumas outras condutas, como é a injúria racial, no artigo 140, seu parágrafo 3º, e dizer que hoje, com essa evolução toda que nós temos, nós acabamos tendo um projeto PL número 80, e o PL 587, um de 2015 e 2016, que está em tramitação no Congresso Nacional, agora já no ano 2020, desde fevereiro que esse projeto está com o relator, e sob o argumento da pandemia ele não anda. E a população precisava entender o que nós queremos com esse projeto. A injúria racial passou a ser a bola da vez, ou seja, tudo no Brasil é injúria racial, e, portanto, se a injúria racial é um crime, sim, mas não é inafiançável e não é imprescritível, porque a pena máxima é de 3 anos e admite, nos termos da Lei 13.964 de 2019, permite o que nós chamamos de acordo de não persecução penal, o que significa dizer que aquela pessoa que se revelou racista, a dizer, do alto da sua qualidade profissional, que é um advogado formado com o exame da OAB e de alta escola, à medida em que é advogado do presidente da República, e que admite expressamente que chamou uma menina de macaca, que essa lei de macaca não serviria para servi-lo, e de tal sorte que ele queria ser atendido por uma moça branca. E aí nós temos não só a injúria racial, como temos o crime de racismo. A verdade é que nós não temos, na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nós não temos, até hoje, e eu sou procurador de justiça há mais de 8 anos, trabalhando em segunda instância, nós não temos no Supremo Tribunal Federal esta questão posta e colocada. Quando nós teremos finalmente alguém condenado pelo crime de racismo? É preciso, portanto, essa mudança desses projetos de lei que estão em tramitação
para que o crime de injúria racial tenha a mesma pena do crime de racismo, de tal sorte que, sendo a pena superior a 4 anos, não admite acordo de não persecução penal e, portanto, o promotor estaria liberado para oferecer uma denúncia, o réu ser processado e ser finalmente condenado. É isso que a gente espera e que a gente torce que seja aprovado no Congresso Nacional. E em complemento, até acho que a fala do Dr. Nadir foi bastante completa. Eu fiz uma pesquisa, doutor, sobre justamente a incidência desses tipos penais no sistema de justiça. Eu sou defensor público há 11 anos, fui advogado antes disso por cerca de 3 anos. Eu estou na atuação na área criminal desde o final de 2006, quando me formei. Então, e nesse período eu nunca vi um único processo por racismo mesmo. Como defensor público, eu vi algumas ações penais por injúria racial que, no meu entendimento, é uma burla ao mandamento constitucional de criminalização do racismo, porque você tira da lei de racismo, coloca como uma injúria qualificada pela questão racial. Então, você xingar alguém com ofensas racistas é uma injúria racial, é apenado, é crime, mas é um crime menos grave que o racismo, não é inafiançável, não tem as consequências jurídicas de uma imputação de racismo, e é a conduta mais comum praticada e é mais fácil de se provar. Mas mesmo essa eu vi poucos processos ao longo da minha vida profissional. Racismo nenhuma vez. Injúria racial algumas, e uma peculiaridade. A grande parte das injúrias raciais em que eu atuei, foram poucas, mas as em que atuei, eram pessoas pobres injuriando outras pessoas pobres, e muitas vezes pessoas negras injuriando outras pessoas negras. Então, aí eu me pergunto, não há injúria racial praticada por pessoas da alta sociedade? O Dr. Nadir bem mencionou, o advogado do presidente da República praticou uma injúria racial. Será que só ele, da alta classe, será que não é justamente não são justamente as pessoas abastadas que eventualmente mais praticam esse delito? Só que esse delito não chega a ser registrado, não chega ao sistema de justiça criminal. Então nós temos aí dentro do sistema criminal, o que nós chamamos dentro da criminologia, do direito penal, de uma cifra oculta, que são aqueles delitos que jamais chegam ao sistema, que não chegam ao ordenamento, que não chegam ao conhecimento das autoridades. E eu fiz uma pesquisa, falei, vou pesquisar em números mesmo. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo, fazendo uma pesquisa de jurisprudência, eu coloquei entre aspas alguns termos para que nós pudéssemos fazer uma comparação. Tráfico de drogas, eu joguei lá, tráfico de drogas ou tráfico de entorpecentes. De julgados na jurisprudência, ou seja, julgados, processos que terminaram, seja habeas corpus, seja recurso, não é necessariamente o número de processos de crimes dessa natureza, mas só para ter um número. Tive quase 150 mil ocorrências. Furtos, coloquei entre aspas, furto, 114.800 ocorrências. Homicídio, 49 mil ocorrências. Estupro, 9.500 ocorrências, Tribunal de Justiça de São Paulo. Injúria racial, 307 ocorrências. Racismo, 57. Mas lembrando que racismo era o termo no processo, não quer dizer que era processo de racismo, era a palavra racismo no processo. 57 ocorrências. Aí eu me pergunto, nós temos muito mais homicidas do que racistas por aí? Ou os racistas, os crimes praticados, os crimes de racismo, injúria racial, são subnotificados? Porque então, e aí fui buscar e encontrei no portal do Ministério Público de São Paulo uma página muito interessante que mostra o trabalho do Ministério Público nessa seara, e eu encontrei um relatório do CALCRIM, que o setor criminal de assessoria criminal, né, do Ministério Público, que entre 2011 e 2015, então 4 anos, tramitaram no âmbito do Ministério Público 758 inquéritos, seja tratando de racismo ou injúria racial. Desses, 505 foram arquivados, e 135 denunciados, e 118 estavam em andamento. Ou seja, chegou ao Ministério Público só 758 inquéritos ou termos circunstanciados tratando de racismo ao longo de 4 anos. Quantos furtos, quantos tráficos, quantos roubos não devem ter chegado? Ou seja, embora exista a legislação, não se chega ao sistema. Não se chega ao sistema de justiça criminal. Ainda há uma... Aí você pode estudar qual a razão disso, qual o motivo. Algumas razões que eu atribuo, muitas vezes a vítima do racismo, ela se sente coagida, às vezes é uma pessoa mais simples, uma pessoa que ela sofre um racismo na entrada, uma pessoa que trabalha num prédio, ela é forçada a pegar outro elevador, isso é racismo, ela não vai prestar queixa contra o morador do prédio, ali, o condomínio de alta classe onde ela trabalha.
Às vezes, foi ofendido, mas é uma brincadeira. Porque tem isso também. Tem alguns autores que tratam do racismo, que eles chamam racismo recreativo, que a piada racista, não, é brincadeira, é brincadeira. Chama de negão, mas ele gosta, ele não liga. Então só algumas ponderações para a gente começar essa conversa, alguns dados que eu falei, não, vou pesquisar, porque eu nunca vi um processo de racismo em quase 15 anos de profissão. Interessante, né, essas discussões, muito obrigado pelas explanações. E nesse sentido, então, os senhores como representantes do Estado, né, como veem, né, as formas que a gente pode, então, de fato, quebrar para que tenham, de fato, efetividade, né, essas políticas públicas, enfim, como trazer, de fato, a população que sofre isso de forma velada ou não, ou escancarada, para dentro dessas discussões, seriam na base da educação, formulação de políticas públicas. Quais sugestões os senhores, né, como representantes do Estado, novamente destacando, poderiam dar para nós, né, em geral? Eu penso inicialmente que nós tivemos a questão racial dos Estados Unidos como um marco civilizatório, ou seja, foi necessário mesmo que Rosa Parks, através do estímulo que lhe deu um grande pensador e também articulador do movimento negro, Martin Luther King, em razão do qual ela se rebelou. Ela entendeu que não era caso dela levantar do ônibus num transporte público que a levava para o trabalho, que ela então pudesse se rebelar em relação àquela situação e, de uma certa maneira, serviu como referência para uma criação de uma lei nacional do movimento negro ser reconhecido como um direito civil norte-americano. E, mais recentemente, a morte de um membro da comunidade americana, George Floyd, na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, lá bem ao norte, eles que espancaram mais detidamente a questão racial, já que o racismo se concentrava ao sul dos Estados Unidos, estados como Texas, Mississippi e Oklahoma e alguns estados bem mais racistas. No Brasil, nós ainda estamos discutindo se existe esse tal de racismo, ou seja, nós estamos ainda na questão colocada muito bem aqui pelo Dr. Bruno, de um racismo cordial, ou seja, aquele, como é que eu posso ser considerado racista se o meu melhor amigo é um negro? E nós temos o viés equivocado de também entender que o racismo seria só um tratamento desumano de um branco contra um negro. Quando nós temos parte da nossa floresta amazônica demarcada e invadida por brancos, por negros, por mulatos, por mamelucos, e essa é também uma forma de racismo, porque o racismo tal qual estampado na Constituição Federal seria o impedimento de alguém se soerguer-se socialmente, seja em relação a órgãos públicos, a órgãos privados e também na relação interpessoal. Ou seja, o racismo colocado pelo legislador constituinte no artigo 20 da Lei 7.716 de 89 identifica esse impedimento de ascensão social e pessoal de alguém. Ou seja, se essa pessoa não pode entrar no elevador porque ela é negra, porque ela é índio, porque ela é mulata ou mameluco, isso é racismo. Enquanto que o tratamento intersubjetivo em razão da cor da pele seria uma das formas de injúria racial. São dois comportamentos humanos absolutamente distintos e eles têm que ser separados no tempo e no espaço, porque quando isso chega dentro do sistema penal brasileiro, isso é tratado como se fosse a maré mais baixa, ou seja, é a infração mais baixa que o delegado de polícia capitula quando o fato chega na delegacia de polícia. É a infração
que levou alguém preso em flagrante pelo crime de racismo, que faz, equivocadamente, que o juiz desclassifique, antes mesmo da denúncia do Ministério Público, concedendo a liberdade provisória ao réu, porque se o crime é inafiançável, como é que se concede a liberdade provisória? E faz também com que, quando chega lá, o doutor Bruno falou dos seus 15 anos de carreira, e eu vou completar 33 e também não vi, doutor Bruno. Também não vi, e talvez nós encontramos, não no Supremo, mas no Tribunal Superior do Trabalho, o famoso caso João Ferreira do Espírito Santo, que era um trabalhador que, portanto, é um processo de 2003, o doutor ainda talvez estivesse nos bancos escolares, mas eu estou me reportando a esse fato porque era o único que chegou às cortes superiores em que um funcionário teve a sua promoção dentro de uma estatal em Santa Catarina, impedida a promoção, e escrito o chefe que impedia essa promoção porque ele era negro e, portanto, não merecia, por questão subjetiva, a sua promoção. Esse caso foi estampado como de discriminação racial, e o próprio movimento negro se rebelou em relação a isso, e hoje nós temos uma decisão desse Tribunal Superior do Trabalho concedendo pós-morte, porque ele veio a óbito em razão de todo esse sofrimento e dor que passou, a promoção concedida. E isso, para nós, ficou referendado como uma primeira orientação jurisprudencial de racismo na relação de trabalho. Eu estou falando do racismo que acontece no dia a dia. Eu estou falando o que fazer com essa pessoa que viu lá no elevador que ela está impedida de entrar no elevador porque ela não ostenta a cor desejável. Então, esta pessoa precisa ter um protocolo, ou seja, essa pessoa precisa ter um lugar, um órgão, e esse órgão precisa ser de Estado, e não de governo. Eu não estou falando de política de governo, estou falando de política de Estado. Ou seja, o Brasil tem que se comportar de tal sorte como ele tratou nos tratados internacionais. Criar-se um protocolo. Então, lá nos Estados Unidos, voltando à questão do George Floyd, eles criaram uma relação com a polícia de tal sorte que as verbas federais do governo federal, ao ser repassado para o estado de Minnesota, na cidade de Minneapolis, passou por um conselho formado por membros da comunidade negra. Talvez aqui no Brasil nós criarmos um protocolo como criamos recentemente com o secretário de Segurança Pública em relação às abordagens policiais feitas nos rincões da cidade de São Paulo. Não é possível mais que, se eu não estiver com o meu terno e gravata, e se eu não tiver com a minha carteira identificado como membro do Ministério Público, uma alta autoridade, e talvez eu também recebesse alguns bastões nas costas, como alguns negros na favela de Paraisópolis e de Heliópolis. Então, uma relação em razão da qual o Ministério Público chame a atenção do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, para reorquestrar aquela maneira do tratamento dirigido pelos agentes policiais, através de cursos de reciclagem, para que eles pudessem dar outro tratamento para a população. Esse é um caminho que a gente identifica como razoável. Não, perfeito, doutor Nadir. Eu acho que dentro dessa colocação do Juan, dessa pergunta, já puxando desse último assunto que o senhor falou, para encerrar com outra observação, o papel do Ministério Público realmente é fundamental nesse momento, como fiscal da lei, como responsável constitucional pelo controle externo da polícia, para traçar esses protocolos, porque a violência policial institucionalizada, destinada diretamente a uma violência muito grande à população negra. Então, eu vi umas notícias recentemente, 75% das pessoas que foram mortas pela polícia em confronto ou alguma coisa eram negras, 75%. Eu vislumbro eu nunca vi um crime de racismo como defensor público. Espero ver um dia um crime de um policial eventualmente ser responsabilizado por racismo pela discriminação na hora da escolha da abordagem.
porque você conseguiria configurar numa das hipóteses do racismo que você discriminar, praticar uma violência discriminatória, mas isso não existe. Então é necessário um protocolo. É o que o Dr. Nadir disse, o que o Dr. Nadir mencionou, e isso é uma coisa que me dói muito, porque nós sou branco no Brasil, um país racista, eu não tenho esse receio de andar e ser abordado, não preciso ter essa preocupação de ser vítima de violência. Agora, a população negra sempre teve essa preocupação, sempre vai ter, e infelizmente por um tempo vai ter, e isso precisa mudar. Mas também não se muda só com leis. Nós não conseguimos punir, vamos punir com racismo um pouco mais, punir severamente o policial que foi racista, punir severamente o racismo, se isso não mudar a cultura. É a questão cultural também. Nós temos que enfrentar o racismo. Os Estados Unidos vem carregando essa chaga, quando desde o século XIX a Suprema Corte mais uma vez falhou com decisões péssimas que propiciaram a segregação racial, desde o caso de Dred Scott, na metade do século XIX, final, não vou falar porque é muito longo falar disso, mas até que ela começou a corrigir seu rumo na metade do século XX, no caso famoso Board of Education of Topeka, em que Brown versus Board of Education, que foi feito, decidiu-se que as leis segregacionistas eram inconstitucionais. E o que seria segregação, só para quem está assistindo? Foi abolida a escravidão no século XIX nos Estados Unidos, mas, por uma decisão do Supremo Corte, entendeu-se que uma coisa era a escravidão, outra coisa era o tratamento igual. O que era tratar igual? Os negros e brancos são iguais, mas separados. A doutrina dos separados, mas iguais. Então, estipulou-se a segregação, escolas para negros, escolas para brancos, e isso durou até metade do século XX. A gente fala, nos anos 50, anos 60 era assim. Nos Estados Unidos, tido como todos, uma grande democracia, até os anos 60 era assim. Só que lá houve esse enfrentamento. O movimento negro lutou, houve o enfrentamento, foi exposta a ferida. Aqui, nós sempre tivemos, desde a abolição, e alguns historiadores, que talvez não por má intenção, vieram com essa história da democracia racial, um país miscigenado, não temos racismo, mas qual é a origem dessa miscigenação? Quem são os filhos? Como são essas pessoas, esses negros miscigenados do século XIX? Vítimas de estupro. As mulheres estupradas pelos patrões, pelos senhores escravos, deram origem a essa miscigenação do século XIX. E segue essa violência velada. Então temos que enfrentar, colocar o dedo na ferida. O Brasil é um país racista. O Brasil tem que ter políticas agora para parte prática do que a gente pode fazer. Além dessa questão da violência, nós temos que enfrentar, denunciar, tentar educar, reciclar a atividade policial, brigar contra isso, denunciar os abusos, as discriminações, pensar também apoiar as políticas públicas, as ações afirmativas, política de cotas, para sanar toda essa dívida que o Estado brasileiro tem. Muitos falam, mas eu não sou... É uma coisa que me irrita profundamente quando você vê algum amigo, eu tenho lá em Araras, sou do Universidade de Araras, só tem italiano lá, descendente italiano. Ou seja, mas meu avô veio nos anos 40 e sofreu aqui, ele sofreu também, ele foi discriminado. Não, meu amigo, não se compara. Ele veio voluntariamente e ele usufruiu de todos os benefícios de ser branco europeu num país racista. Então nós todos temos, se meus avós italianos não foram eles que escravizaram, eles usufruíram da benesse de ser brancos num país racista. Então todos temos dever de apoiar a política de cota, de apoiar a política de ação afirmativa e combater o racismo e aplicando ao racismo o ditado dos nazistas. Chega numa mesa um nazista e ele se sente, ninguém se levanta, uma mesa com 10 pessoas, nós temos 11 nazistas. Então, você tem que ser implacável com o racismo. O racismo tem que ser combatido, enfrentado e denunciado. Para só assim a gente conseguir, eu acho que a gente consegue avançar. Eu acho que é isso. Desculpa se me alonguei, mas acho que é isso. Muito bom. Inclusive, eu ia adentrar exatamente nessa questão das cotas, na efetividade, na visão dos senhores, né, dessas políticas a curto, longo e médio prazo. Se de fato elas são eficazes ou não, porque muito se discute, né, não só aqui no Brasil, mas fazendo uma comparação com outros países, mesmo na África do Sul nós percebemos isso, na Austrália, eu não sei, né, corretamente dizer nos Estados Unidos, mas há outros países que também, né, adotam essa questão de cotas. O Dr. Bruno já explanou rapidamente isso, né, e o senhor, Dr. Nadir, o que comentaria nessa questão das ações afirmativas, especificamente das cotas raciais aqui no Brasil? Tentando traduzir em miúdos, Aristóteles já dizia lá atrás que a questão da desigualdade ela é combatida tratando os iguais com os iguais e os desiguais com desigualdade na medida em que se tornam desiguais. O que significa dizer o seguinte: à medida em que a Constituição Federal estabelece como
plano diretor de que nós vivemos num país absolutamente racista, e ela diz expressamente da possibilidade da criação de políticas socioafirmativas para, de alguma maneira, equilibrar e colocar em mesmas condições de competitividade pessoas que não são iguais, e eu não estou falando do ponto de vista morfológico, eu estou falando do ponto de vista social mesmo. Ou seja, o que eu vejo hoje, a questão das cotas, tal qual ela está colocada, ela sinaliza para um mau debate. Ou seja, eu tenho visto nos concursos públicos, por exemplo, do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, em que o presidente desse tribunal estabeleceu a questão das cotas, mas se deparou com um sem número de pessoas se inscrevendo, cujos ancestrais são italianos, são alemães, são europeus. Por quê? Porque o concurso permite que a pessoa faça a sua autodeclaração. Então alguém quer ser um juiz de direito e ele já começa mentindo. Então esse debate está mal colocado porque nós não temos um sistema ainda de fiscalização e de filtro, de identificação das pessoas que realmente merecem. Mutatis mutandis, ou seja, se a gente comparar com a questão aí desse auxílio emergencial, eu tenho visto um sem número de pessoas que têm condições, porque estão estabelecidos, são funcionários públicos, estão lá na relação do Ministério da Cidadania recebendo esse auxílio emergencial. A gente viu aqui recentemente, terminamos a eleição, e a gente viu quando a gente fala de cidadania, e até eu pego um exemplo de que talvez a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso incentivasse mesmo negros a ser candidatos e negros a questionar a questão orçamentária para ele poder ser candidato. Como é que ele pode só ser candidato fazendo parte de uma cota se ele não tem a destinação de verbas que tem talvez um outro candidato? Mas à medida em que a gente vê essas situações todas de distorções sociais, eu acredito que as políticas afirmativas têm que ser repensadas e elas têm que ser sopesadas com as questões de mérito. Porque a minha filha, formada na Fundação Álvares Penteado em São Paulo, talvez ela tenha uma chance muito melhor de concorrer no mercado de trabalho que uma menina saída da favela de Paraisópolis. E ambas são negras. E essa questão da cota parte do pressuposto que a pessoa só faça uma autodeclaração. A gente tem que repensar isso e talvez apresentar para a sociedade uma medida alternativa em razão da qual a gente possa, sim, manter a questão da meritocracia, e foi assim que eu, saindo de toda uma escola pública, primário, ginásio, nós falávamos antigamente colegial, né? Hoje ensino fundamental, médio, e pude fazer uma faculdade particular e pude passar num concurso, mas nem todos podem. Ou seja, nós temos no Ministério Público menos de 2% dos 300 procuradores e menos de 1% no Tribunal de Justiça, compondo as câmaras criminais, membros da comunidade negra. E talvez, à medida em que a gente puder miscigenar um pouquinho o Estado e os seus órgãos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, os concursos de delegado de polícia, promotor de justiça, talvez nós tenhamos um olhar diferenciado. Ou seja, eu não estou dizendo de só negro julgar negro, eu estou dizendo da possibilidade de nós termos uma democracia racial dentro das instituições, ou seja, o Estado aparelhado de tal sorte que haja um novo olhar sobre a questão do racismo no Brasil. Isso é possível. Isso é possível se nós partirmos daquele pressuposto da questão da ação afirmativa como instrumento de colocação de pessoas que são diferentes na mesma situação de igualdade quando a discussão é o mercado de trabalho, seja ele público, seja ele privado. Doutor Bruno, pode expor.
quer falar mais algo? Sim, só sobre a cota. Eu acho interessante. A Defensoria Pública nós temos, foi alguns anos atrás, participei dos debates, né, porque eu estava no Núcleo de Defesa da Diversidade, da questão das cotas raciais. Nos Estados Unidos, você mencionou, um dos fundamentos, quando as faculdades começaram a estabelecer cotas, era justamente a ideia de que a diversidade racial dentro de uma universidade, ela forma melhores profissionais, melhores pessoas, porque você aprende mais. Então esse era um dos fundamentos que eles se embasavam para justificar quando isso foi questionado perante a Suprema Corte Americana e tudo por aí. Então acho que é uma política interessante. Eu penso até só um pouco diverso do Dr. Nadir, da questão, eu entendo que nesse momento não vejo tanto prejuízo em não haver o critério financeiro. Então, assim, mesmo a pessoa... Porque, por exemplo, eu estudei na Unesp em Franca, eu tinha um colega de classe negro, de 50, e uma colega... Então, 2 alunos em 100 eram negros. Se por acaso eles fossem beneficiados por uma cota hoje no concurso, eu acho que eles seriam uma minoria dentro de uma esmagadora maioria que não teria acesso. Mas, de toda forma, as ações afirmativas, elas têm um caráter temporal também, né? Elas se destinam a sanar alguma desigualdade. Depois de algumas décadas, por exemplo, você pode repensar, falar, não, agora nós conseguimos efetivamente essa democracia racial no mercado de trabalho, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública. Isso é isso. Excelente, então agradecemos mais uma vez, né, por todas as explanações e vamos para um rápido intervalo e deixamos o convite para que vocês continuem nos acompanhando, né? Em breve já teremos novas reflexões e discussões. Até mais. Na Ótica Feres, você terá o melhor atendimento para a escolha dos seus óculos. Variedades de óculos de grau, lentes de contato, óculos de sol. A Ótica Feres trabalha com equipamentos modernos. Aqui você pode fazer as suas fotos 3x4, revelação e muito mais. Agende a sua consulta de vista. Ótica Feres, qualidade comprovada em tudo o que faz. Rua 9 de Julho, 1148, Centro de Marília. Agora você pode comprar seus produtos do comércio de Marília 24 horas por dia. Proteja os empregos da sua família. Compre de empresas de Marília. Conheça o Assim Shopping. As empresas podem cadastrar seus produtos e continuarem vendendo. E você compra seus produtos e recebe tudo em casa. Muito mais conforto, muito mais praticidade. Acesse agora e saiba mais. marília.daqui.com.br. Assim Shopping. Compra agora no comércio de Marília. Móveis Crispim. Especializada na confecção de móveis sob medida para residências, empresas e comércios. Projetos inovadores que se encaixam perfeitamente no seu espaço. Móveis com qualidade, design, conforto, funcionabilidade e beleza é na Móveis Crispim. Leonardo, a Companhia das Máquinas em Marília. E Leonardo está do nosso lado, ele fala da importância que é a Companhia das Máquinas para os profissionais e não profissionais. Hoje a gente trabalha com manutenção, parte de aviamento para bordado. Temos também a fabricação própria dos nossos aparelhos. Então, os aparelhos de viés que a gente vende no mercado é tudo fabricação própria. Então, damos um suporte para esse cliente, para indústria, para doméstica, máquina doméstica, as confecções menores. Então, temos tudo para todo mundo. Exatamente. Então a máquina de costura ainda continua sendo a bola da vez. Isso, a máquina de costura ainda é a nossa especialidade. Temos técnico tanto na empresa, aqui na loja, quanto técnico para fora, né? Que a gente saiba nas confecções, atendemos a região, que isso abrange Garça, até Baço, Tupã, Pompeia. Então, em tudo isso a gente ainda abrange com a nossa assistência. Leonardo, Companhia das Máquinas em Marília, na Rua São Luís, 1319, telefone 3433-9834.
Centro Automotivo Porto Seguro, Marília, está há 14 anos no mercado, atendendo segurados e não segurados, sempre prezando pela qualidade e transparência dos nossos serviços. Venha você também fazer parte dessa família. Venha para a Malharia Gláucia e conheça as nossas ofertas. A moda em você, Malharia Gláucia. Beleza em prazer, de vestir, qualidade, estilo e conforto pra qualquer idade. Malharia Gláucia. Homens e mulheres se vestem muito bem na Malharia Gláucia. Malharia Gláucia. Novembro é o mês de combate ao câncer de próstata. E você que é homem precisa também separar um tempo para se cuidar. O cuidado vai além de ter uma alimentação regular, prática de exercícios e hidratação. A prevenção também é muito importante. Por isso, não deixe para depois. Cultivar hábitos saudáveis é a melhor prevenção. Unimed Marília. Essencial é cuidar de você. O melhor restaurante de Marília é o Restaurante Cristal. Além da comida deliciosa, pratos maravilhosos e deliciosos também, tem também o Disque Marmitex. É o Restaurante Cristal, na Rua Coronel Galdino, 190. Um mundo mágico de fantasia e diversão. Paraíso Presentes. Aqui você encontra variedades de brinquedos para todas as idades. Preços diferenciados, as melhores marcas e facilidade no pagamento. Aqui no Paraíso Presentes você encontra os últimos lançamentos de brinquedos. Quer mais diversão na sua vida? Venha para o Paraíso Presentes. A Conceito oferece sofisticação e praticidade em higiene e serviços para a sua empresa. Vendas por atacado e varejo com pronta entrega. Temos toda a linha de equipamentos e produtos químicos especializados para limpeza geral, pós-obra e tratamento de pisos. Você e sua empresa merece o melhor. Merece Conceito Higiene Profissional. Rua Coronel Galdino de Almeida 200. Newcar. Bateu, amassou? Não se preocupe. Traga seu carro na Newcar. Deixe seu carro novo outra vez. Atendimento diferenciado. Profissionais altamente qualificados. Funilaria, pintura, martelinho de ouro, polimento, cristalização e muito mais. Qualidade e eficiência é só aqui. Newcar, Avenida Pedro de Toledo, 1943, Marília. Ótica Elegance. Óculos de grau, óculos de sol, joias, semijoias, relógios e muito mais. Promoção imperdível. Na compra das suas lentes, você escolhe sua armação selecionada, inteiramente gratuita. E atenção, descontos especiais para aposentados, professores e funcionários da educação. Agendamos sua consulta com oftalmologistas. Você não pode perder essa oportunidade. Sabe por quê? Qualidade, garantia e confiança é na Ótica Elegance. Rua Prudente de Moraes, 126 Centro, Marília.
Olá novamente, voltamos com a nossa mesa de discussões sobre a legislação antirracismo. E antes disso, gostaria de enviar uma saudação aos nossos telespectadores que nos acompanham ao vivo. O Jonathan Campos Justino, que é sobrinho do Dr. Nadir, manda uma saudação lá do Rio de Janeiro. Agradecemos também a presença virtual da Silvana Aparecida Brandão, muito obrigado. Da Sônia Souza, da professora Vanessa Lima, organizadora e idealizadora deste evento, da Denise Campos, da Sônia Custódio, uma das organizadoras também lá da FAMEMA, da doutora Valquíria Martins, uma das apoiadoras da Unimar, Universidade de Marília, da senhora Catarina Martinez, que é doutoranda também ali da Unimar, e dos outros demais telespectadores que nos acompanham. Bom, para que a gente continue então, eu gostaria de apresentar uma rápida indagação de uma participante chamada Sônia Souza. Ela pergunta aos senhores se existem leis que punem o racismo e por que não respeitam. Os senhores poderiam nos ajudar com essa questão? Então, a gente volta a tentar focar nossas atenções para esse artigo 20 a quem eu me referi, da Lei 7.716 de 89. Eu estava dizendo agora no intervalo para o professor Dr. Bruno que eu ingressava junto com aquela Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, de 1988. Antes disso, o Ministério Público fez uma reunião um ano atrás, a famosa Carta de Curitiba, em que se identificava a instituição do Ministério Público para, não como um quarto poder, mas como um órgão absolutamente distinto dos três poderes do Estado, com poderes para fazer valer a lei. E a grande dificuldade que nós temos, eu estou falando 32 anos depois, de que essa legislação ela ainda não foi aplicada a nível de Supremo Tribunal Federal. Nós temos algumas ações em tramitação no STJ e nos tribunais de justiça. Eu posso revelar que também por estudos que fiz, e foram publicados recentemente, que entre 2018 e 2019 ingressaram no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Estado que eu poderia dizer mais racista do Brasil. O colega Bruno identificou 300 e poucos casos em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, proporcionalmente, nós temos mais. Nós temos 589 casos entre 2018 e 2019. Todos eles que deram ingresso dentro do sistema como de racismo, hoje estão todos esses 589 casos sendo julgados a nível de Tribunal de Justiça Estadual do Rio como casos de injúria racial, cuja pena é de 1 a 3 anos. Eu devo lembrar que decisão tomada pelo Congresso Nacional no dia 24 de dezembro de 2019, ao editar a Lei 13.964 de 2019, que por vacatio legis, ou seja, é um interstício entre a data da publicação de uma norma penal e a sua entrada em vigor, é o prazo que as pessoas têm para tomar conhecimento. E essa lei passou a vigir em todo o território nacional esse ano de 2020, a partir de janeiro, portanto, desse ano, criando um sem número de benefícios para os autores o crime a pena não ultrapasse 4 anos. Então, a injúria racial, ela, além de não ser um crime imprescritível e de não ser inafiançável, ela acaba beneficiando o autor do fato à medida em que permite a ele, já que a pena mínima é de 1 ano, os benefícios de uma eventual suspensão do processo, que significa dizer o seguinte: pode ser que seja proposta a ação penal, mas durante o curso do processo, se o autor do crime não foi condenado por outro crime anterior, não está sendo processado e condenado por outro crime, ele tem direito à suspensão desse processo. À medida em que este projeto a que eu fiz referência, o 585 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim, que está dormitando desde 20 de fevereiro de 2020, nos escaninhos do Senado Federal, falta aprovar, portanto, no Senado, já que aprovado na Câmara, ele deu entrada na Câmara e agora está no Senado Federal.
Se ele for aprovado, nós equipararíamos a injúria racial do crime de racismo e, portanto, nós estaríamos falando que esse fato praticado por alguém contra uma funcionária de uma lanchonete dentro de um shopping, a dizer que ela não presta para servi-lo em razão da sua cor de pele, fazendo, portanto, com que ela não possa ter uma ascensão social, isso é crime de racismo, bem nítido e bem claro, que esse crime tenha uma pena de 2 a 5 anos e não se permita qualquer tipo de benefício legal ao autor do fato delituoso. É disso que nós estamos falando e, portanto, você aí, eleitor, que acabou de votar nesse processo eleitoral, eu perguntaria, está lembrado de quais são os nossos senadores do Estado de São Paulo? Porque esse é um caminho. A população precisa começar a cobrar não só do vereador ou do prefeito que lhe está mais próximo, mas daquele que ele votou. E, portanto, nós temos 3 senadores e muitos dos que estão em casa talvez não se lembrem quais senadores votaram. E esses senadores precisam ser provocados. Hoje a internet é um grande instrumento de provocação e de debate social. Ou seja, fazer com que esse projeto de lei tramite, que ele ande, que ele seja votado. Não se pode parar, não se pode dizer que uma deputada federal vai ficar sem sanção por ter projetado a morte do marido e não possa ficar sob sanção do Conselho de Ética da Câmara Federal, porque nós estamos em tempos de pandemia. Nós temos que fazer com que isso ande. E veja que eu estou dizendo de uma deputada que é da comunidade negra, ela tem que responder pelo fato. Nós estamos falando de um crime de homicídio que é considerado pela lei como um crime hediondo. Então, eu estou aqui pegando algumas situações de fato para dizer que a nossa legislação brasileira penal não pode ser como as leis brasileiras de uma maneira geral, de uma lei que pega ou de uma lei que não pega. Racismo é crime inafiançável e imprescritível, a lei já pegou, o que falta é uma posição dos tribunais superiores. Sobre isso, respondendo a pergunta, eu acho que seria interessante até divulgar dentro da Defensoria Pública o caminho para as pessoas que sofrerem alguma discriminação racial, que identificarem, souberem de algum caso de racismo, abordagem policial, alguém foi humilhado numa loja, a pessoa foi abordada por um segurança, abordou e tratou mal a pessoa porque ela era negra, pediu para revistar a bolsa. Tem o canal nosso, o Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, porque no Estado de São Paulo nós temos uma lei estadual, isso é importante. Aqui está na tela o telefone para vocês, esse celular, esse e-mail, Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública de São Paulo. No Estado de São Paulo nós temos uma lei que combate administrativamente o racismo, que é a lei, eu não tenho o número 14.187. Então, se ela não for processada criminalmente, ela vai responder um processo administrativo, que ela pode ser multada, e se for um estabelecimento comercial, isso pode até ser fechado, ser cassada a licença. Então, se você souber de um fato, de um caso racista, for vítima de racismo, mande e-mail para a Defensoria Pública, para esse núcleo, ou uma mensagem para esse celular, que eu acho que pode resolver. E só uma coisa, doutor Nadir, eu até tenho me preocupado, eu pensei nisso, com o pacote anticrime e a cor não persecução, hoje, praticamente todos, se não me engano, todos os crimes da lei de racismo, isso mostra, eles comportam ou a cor não persecução, porque a pena mínima é inferior a 4 anos, que é um requisito legal. Claro que o promotor de justiça identificando um caso de racismo, fala, não, isso aqui ele pode discricionariamente falar, não vou oferecer acordo. Mas é uma infração gravíssima e que comporta uma cor não persecução. Então, não que eu também acho que punir fosse resolver. Eu falei, o racismo é uma coisa estrutural, né? Mas são detalhes legais em resposta aí à pessoa que fez essa abordagem nessa área. Muito bom. Bom, encaminhando já para o nosso encerramento, eu gostaria então que os senhores fizessem algumas considerações finais e fizessem também uma perspectiva de futuro, né, positiva, palavras, né, de incentivo, motivação para todos os nossos jovens, para a nossa sociedade, enfim, para que possamos combater de fato esse racismo, para que possamos ser uma sociedade melhor, enfim, as considerações finais, por gentileza. Eu acredito que o mundo contemporâneo, o mundo moderno, depende dos otimistas. Os pessimistas não vão fazer parte, eles não vão vencer a pandemia. Eu acredito muito na Terra Prometida, é um livro que eu indico a todos, estou lendo assim, com carinho especial, do ex-presidente Barack Obama.
E em algumas passagens, né, ele até ontem, na terça-feira, com Pedro Bial, ele fala disso, algumas passagens, o próprio Barack Obama admite que essa terra prometida, na verdade, não é os Estados Unidos, é o Brasil. E ele fala da passagem aqui, do Cristo Redentor, com braços abertos, a dizer que essa democracia racial que nós estamos falando é representada no Cristo, à medida em que nós somos todos iguais e não depende de lei para isso, de que é possível a gente criar uma sociedade mais fraterna e mais igualitária, à medida em que nós mesmos, operadores de direito ou não, os membros da sociedade em geral, ajudarem a criar um ambiente melhor, em que a gente possa se tratar não de acordo com aquilo que a lei manda, mas de acordo com aquilo com que o nosso coração está inclinado. Talvez esse mundo, para alguns, seja só um ideário, mas ele pode ser parte do nosso dia a dia se nós acreditarmos efetivamente que nós somos diferenciados dos animais justamente porque nós somos racionais, porque nós pensamos. E acredito muito que, num prazo muito curto de tempo, o Supremo Tribunal Federal estará se debruçando efetivamente sobre essas questões e dando a cada um o que é seu e dando à população a ideia de que a justiça existe no nosso país. Dr. Bruno, sim. Agradecer mais uma vez, só para a guisa de encerramento, o convite, dizer que foi uma honra estar aqui, Juan, Denise, Dr. Nadir, e penso que o que nós temos que, depois dessas reflexões, depois de tudo que foi falado, nós temos que pensar, primeiro, em aceitar que existe o racismo, enfrentar, não negar, não recusar, não afirmar que, mas não é bem assim, como o Dr. Nadir mencionou isso, mas eu tenho um amigo que é negro, eu não sou racista, não. Se você não é racista, você é branco, você não é racista, você possivelmente foi beneficiado em algum momento por isso. Seja por não ter sofrido, enfim, que encaremos esse problema, enfrentemos, para que, assumindo quem está privilegiado nisso, se una à luta daqueles que são alvo desse sofrimento, que são alvo de discriminação, para que todos juntos possam construir essa democracia, um Estado democrático de direito, cumprir os objetivos da Constituição, uma sociedade solitária, justa, com redução de desigualdades, com erradicação da pobreza, para que todos possam ter acesso aos direitos humanos, para que todos possam ter acesso aos direitos fundamentais. Efetivamente, de forma efetiva, não essa igualdade formal, uma igualdade material. Então, acho que a ideia é essa, ter otimismo sim, lutar, e aqueles que são privilegiados assumam sua posição de privilégio, mas ajudem, se unam à luta daqueles que buscam seu lugar ao sol. Acho que o caminho é esse. Excelente, então agradecemos mais uma vez por toda a atenção dos senhores, explanações, compartilhamento de conhecimentos. E também agradeço por essa oportunidade de estar aqui, agradeço a nossa amiga Denise Campos, que já está como apresentadora do programa Momento Marília, e nos deixa essa mensagem, eu peço para que o nosso colega depois coloque na tela, para a despedida, e ela diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Frase de Nelson Mandela. Então, com isso, nós encerramos esse programa e agradecemos a todos pela audiência. Muito obrigado e que possamos cada vez mais propiciar momentos como esses. Muito obrigado aos organizadores mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Na Ótica Feres, você terá o melhor atendimento para a escolha dos seus óculos. Variedades de óculos de grau, lentes de contato, óculos de sol. A Ótica Feres trabalha com equipamentos modernos. Aqui você pode fazer as suas fotos 3x4, revelação e muito mais. Agende a sua consulta de vista. Ótica Feres, qualidade comprovada em tudo o que faz. Rua 9 de Julho, 1148, Centro de Marília. Agora você pode comprar seus produtos do comércio de Marília 24 horas por dia.
Proteja os empregos da sua família. Compre de empresas de Marília. Conheça o Assim Shopping. As empresas podem cadastrar seus produtos e continuarem vendendo. E você compra seus produtos e recebe tudo em casa. Muito mais conforto, muito mais praticidade. Acesse agora e saiba mais. marília.daqui.com.br. Assim Shopping. Compra agora no comércio de Marília. Móveis Crispim. Especializada na confecção de móveis sob medida para residências, empresas e comércios. Projetos inovadores que se encaixam perfeitamente no seu espaço. Móveis com qualidade, design, conforto, funcionabilidade e beleza é na Móveis Crispim. Leonardo, a Companhia das Máquinas em Marília. E Leonardo está do nosso lado, ele fala da importância que é a Companhia das Máquinas para os profissionais e não profissionais. Hoje a gente trabalha com manutenção, parte de aviamento para bordado. Temos também a fabricação própria dos nossos aparelhos. Então, os aparelhos de viés que a gente vende no mercado é tudo fabricação própria. Então, damos um suporte para esse cliente, para indústria, para doméstica, máquina doméstica, as confecções menores. Então, temos tudo para todo mundo. Exatamente. Então, a máquina de costura ainda continua sendo a bola da vez. Isso, a máquina de costura ainda é a nossa especialidade. Temos técnico tanto na empresa, aqui na loja, quanto técnico para fora, né? Que a gente saiba nas confecções, atendemos a região, que isso abrange Garça, até Baço, Tupã, Pompeia. Então, em tudo isso a gente ainda abrange com a nossa assistência. Leonardo, Companhia das Máquinas em Marília, na Rua São Luís, 1319, telefone 3433-9834. O Centro Automotivo Porto Seguro, Marília, está há 14 anos no mercado, atendendo segurados e não segurados, sempre prezando pela qualidade e transparência dos nossos serviços. Venha você também fazer parte dessa família. Venha para a Malharia Gláucia e conheça as nossas ofertas. A moda em você, Malharia Gláucia, beleza em prazer de vestir, qualidade, estilo e conforto pra qualquer idade. Malharia Gláucia. Homens e mulheres se vestem muito bem na Malharia Gláucia. Malharia Gláucia. Novembro é o mês de combate ao câncer de próstata. E você que é homem precisa também separar um tempo para se cuidar. O cuidado vai além de ter uma alimentação regular, prática de exercícios e hidratação. A prevenção também é muito importante. Por isso, não deixe para depois. Cultivar hábitos saudáveis é a melhor prevenção. Unimed Marília. Essencial é cuidar de você. O melhor restaurante de Marília é o Restaurante Cristal.
Além da comida deliciosa, pratos maravilhosos e deliciosos também, tem também o Disque Marmitex. É o restaurante Cristal, na Rua Coronel Galdino, 190. Um mundo mágico de fantasia e diversão. Paraíso Presentes. Aqui você encontra variedades de brinquedos para todas as idades. Preços diferenciados, as melhores marcas e facilidade no pagamento. Aqui no Paraíso Presentes você encontra os últimos lançamentos de brinquedos. Quer mais diversão na sua vida? Venha para o Paraíso Presentes. A Conceito oferece sofisticação e praticidade em higiene e serviços para a sua empresa. Vendas por atacado e varejo com pronta entrega. Temos toda a linha de equipamentos e produtos químicos especializados para limpeza geral, pós-obra e tratamento de pisos. Você e sua empresa merece o melhor. Merece Conceito Higiene Profissional. Rua Coronel Galdino de Almeida 200. Newcar. Bateu, amassou? Não se preocupe. Traga seu carro na Newcar. Deixe seu carro novo outra vez. Atendimento diferenciado. Profissionais altamente qualificados. Funilaria, pintura, martelinho de ouro, polimento, cristalização e muito mais. Qualidade e eficiência é só aqui. Newcar, Avenida Pedro de Toledo, 1943, Marília. Ótica Elegance. Óculos de grau, óculos de sol, joias, semijoias, relógios e muito mais. Promoção imperdível. Na compra das suas lentes, você escolhe sua armação selecionada, inteiramente gratuita. E atenção, descontos especiais para aposentados, professores e funcionários da educação. Agendamos sua consulta com oftalmologistas. Você não pode perder essa oportunidade. Sabe por quê? Qualidade, garantia e confiança é na Ótica Elegance. Rua Prudente de Moraes, 126 Centro, Marília.